Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento pela internet. Nós hoje estaremos lecionando a lição 4, que fala sobre o Evangelho da Graça, a carta aos Gálatas. Nós já estudamos as outras cartas de Paulo, aos Coríntios, aos Romanos, 1º e 2º Coríntios. Hoje nós falaremos da carta escrita aos Gálatas. Nós vamos, antes de iniciarmos o estudo nosso, vamos estar orando ao Senhor para que Deus possa abençoar esses momentos em que nós estamos nos deleitando com a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bênçãos, pela vida, pela saúde. Queremos agradecer por essa igreja, ó Deus, pelo nosso pastor Márcio, pela liderança da nossa igreja. Queremos agradecer, ó Deus, pelas famílias que aqui se congregam, pelos seus familiares, Senhor, pela Tua proteção diária. Queremos agradecer pelos amigos e irmãos que nos assistem também pela internet, Senhor, pelo YouTube. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que vocês possam, Deus, estar também se deleitando na palavra do Senhor, no estudo da palavra. É importante para nós, nesse momento, estar intercedendo por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, que precisam da ajuda de Ti, Senhor. Perdoa-nos as falhas, ilumina-nos, dai-nos sabedoria, para que possamos diariamente estar Te buscando em nossos pensamentos, em nossos comportamentos, nos lugares que estivermos, ó Deus. Nós Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreve aos Gálatas, como as demais cartas que ele escreveu, no sentido de exortá-los a uma sã doutrina. Nós observamos que Paulo, com zelo da palavra, zelo da sua função como evangelista, como pregador da Tua palavra, como plantador de igreja, ele observou que os Gálatas estavam com comportamentos que não condiziam com a postura de um servo fiel ao nosso Deus. Nós vamos, para continuar o nosso estudo, ler no livro de Gálatas 1, de 6 a 10, que é o texto básico para a nossa lição. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro Evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse é o texto que Paulo escreve aos Gálatas. Para que nós possamos nos situar, os Gálatas eram um conjunto de igrejas que estava sendo erguida, que estavam sendo postas ou que foram criadas por Paulo e os demais pregadores da palavra que passaram por ali, naquela província, e ali era uma localidade chamada Galácia, né, no centro da atual Turquia. Era localizado ali na Ásia Menor. Na realidade, eles pertenciam, aquele povo estavam sob o domínio do Império Romano, em
117 antes de Cristo. Ela estava localizada, né, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Nós observamos que essa epístola foi escrita provavelmente entre os anos 49 e 55 depois de Cristo, às igrejas da região da Galácia. Talvez seja a mais antiga escrita por Paulo. Era uma província romana da Ásia Menor, a qual foi evangelizada por Paulo em suas viagens missionárias, e ali se estabeleceram várias igrejas nessa região. Portanto, a carta é endereçada não a uma igreja, mas um conjunto de igrejas que ali tinha sido restabelecidas. O motivo dessa carta aos Gálatas está sendo mostrado na carta aos Gálatas, capítulo 3, de 1 a 23, nós encontramos o motivo. Um dos erros frequentes daqueles dias é também de hoje, e que Paulo chamou de fermento de legalismo, então conhecido como galacianismo. O estudo da carta aos Gálatas é fundamental para se corrigir os erros doutrinários da fé, e é comum a confusão entre a lei e a graça, onde se prega o cumprimento da lei como augível para justificação diante de Deus. Irmão, nós observamos que os Gálatas estavam com procedimentos que não estavam agradando a Paulo. E possivelmente também, né, não estavam agradando a Deus. Havia uma discórdia entre eles, né, baseado no Evangelho da Graça e na lei que os judeus tanto prezavam por elas. Paulo está ali chamando a atenção deles, como que eles tinham, né, depois de ter alcançado o Evangelho da Graça, e agora está voltando à lei e abdicando da bênção que Deus lhes tinha dado através da pregação do Evangelho da Graça, quando eles realmente tinham aceitado a Jesus e estavam ali adorando ao Deus verdadeiro e estavam, né, se desenvolvendo ali naquela região. Agora, né, alguém está, né, levando um evangelho para eles que não é o evangelho adotado por Paulo, os preceitos da igreja daquela época, e isso estava contaminando toda a região, todas as igrejas, e Paulo via, né, a eminência daquelas igrejas se enfraquecerem e tornarem-se, né, afastadas de Deus e voltar ao rudimento do evangelho como eles normalmente eram antes de aceitar a Cristo como Salvador. No versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas, no versículo 6 a 9, nós encontramos, de Gálatas 1, nós encontramos a exortação de Paulo àquela igreja. Paulo expõe a insegurança que pairava naquela igreja. Depois de enaltecer o evangelho da graça, né, no capítulo 1, 4 a 5, ele passa a condenar o evangelho das obras. Ele se sente espantado pela rapidez com que aqueles crentes retornaram às doutrinas judaizantes. Para ele, esse é outro evangelho que no final das contas não é o evangelho da graça. Para ele, não era. Nós encontramos no versículo 8 e 9, né, a confirmação de que realmente eles não estavam vivendo dignamente diante do Senhor. Simplesmente fazer opção entre essa ou aquela doutrina, mas trocar o evangelho pela mentira, é bom lembrar que não se trata apenas de trocar o rótulo de um produto, mas sim trocar o conteúdo
desse produto que está dentro desse invólucro. Destarte era o que acontecia. E sim, o apóstolo era tão duro ao dizer que deviam ser mesmo considerados anátemas, amaldiçoados, na linguagem de Paulo, por estar agindo dessa forma. Paulo não estava contente com aquela situação. E toda vez que o servo do Senhor Jesus Cristo começa a abandonar, né, a forma como nós adoramos ao nosso Deus, como que nós dedicamos-nos ao estudo da palavra, ao conhecimento de Deus, e começamos então a voltar ao que éramos antes, nós estamos, né, blasfemando, estamos repudiando o poder de Jesus Cristo que existe entre nós. Estamos praticamente colocando sem nenhum motivo a forma pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos tirar do pecado. E assim estava as igrejas ali da Galácia, voltando ao rudimento da fé. E Paulo então chama a atenção desses irmãos que não estavam agindo corretamente. Em Gálatas 1:6, a palavra de Deus nos diz assim: estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Eles estavam voltando ao rudimento da fé, né, que queriam impor à igreja a voltar, né, aos costumes ou a obedecer às leis como o judeu, né, costumava pregar na sua doutrina. E nós observamos que a lei, ela condena o homem, a lei, ela nos oprime, né? Mas o evangelho da graça nos liberta. Jesus Cristo nos libertou, porque nós não merecíamos a salvação, mas Cristo nos libertou gratuitamente, graciosamente, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele nos concedeu o retorno ao nosso convívio com Deus, né, ao relacionamento com o nosso Deus, pois havia sido cortado esse laço no momento em que o homem pecou e destituídos estávamos da graça de Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós voltamos, né, a essa condição de podermos ser considerados filhos de Deus. Paulo vai mostrar como o erro fascina o ser humano. E como até os crentes são enganados, eles vão reafirmar que somente a justificação pela fé deve ser ensinada. Na visão paulina, a promessa é superior à lei. Nosso prisma, então, ele usa o exemplo de Abraão, considerado o pai da fé, e salvo porque creu e depois agiu. A lei teve o propósito básico de mostrar ao homem sua imperfeição e incapacidade, e assim sentir a necessidade de um Salvador. A lei mostrou isso. Gálatas 3,19 nos diz assim: logo, para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, uma vez que Cristo chegou a nós, estamos submissos a Ele, e não mais debaixo do juízo da lei. É lindo quando
é lindo saber que em Cristo todos somos iguais. Não há mais distinção entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher. As diferenças naturais não importam mais, pois a relação com Deus depende unicamente da fé em Cristo Jesus e da submissão ao seu senhorio. Não há mais que pensar se somos filhos da escrava Agar ou da livre Sara, uma vez que, pela fé, somos filhos de Deus, gerados para sermos semelhantes a Cristo. A serva Agar foi aquela que gerou, ao filho com Abraão, chamado Ismael. Alguns países, alguns povos muçulmanos, têm como a sua mãe a Sara, e alguns povos, cultuam ainda ou mantêm a lei diante de si, nas suas religiões, no momento que estão adorando o seu Deus, e são relacionados com aqueles que buscam a Deus através da lei. A lei, ela condena o homem, mas a graça nos liberta. E nós não podemos, de maneira nenhuma, voltar à lei ou ao rudimento da lei, como normalmente algumas religiões pregam ali naqueles países. Exemplo da mulher adúltera. Nós observamos que em João 8:5, ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8:5, o momento em que eles trazem uma mulher adulta perante ao Senhor Jesus Cristo e começam ali a perguntar a Jesus, querendo experimentá-lo. Nós devemos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério, E pela lei, a lei dizia o quê? Que todos que fossem pegos em adultério seriam condenados, a ser mortos, apedrejados. Aqueles homens queriam, então, obedecer à lei. No versículo 7 do capítulo 8 de João, como eles insistiam muito, perguntando a Jesus sobre o que fazer com aquela mulher, se realmente deveriam apedrejá-la até a morte, e todos a pegaram na pedra para apedrejar aquela mulher adúltera. Jesus Cristo então lhes faz uma pergunta: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Nós observamos, irmãos, que aqueles homens foram saindo, de lado aos poucos, e somente ficou aquela mulher, enquanto Jesus Cristo estava de cabeça baixa, ali escrevendo na areia. Quando ele levanta o seu rosto, viu que a mulher estava sozinha. E naquele momento, Jesus lhe pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Então nós estamos lendo esse texto para mostrar as duas situações. A lei mandava apedrejar aquela mulher até a morte, porque ela foi pega em adultério, em pecado. Mas nós observamos que todos que estavam ali naquele momento, tentando condenar aquela mulher, tentando agredi-la e levá-la à morte, porque a lei dizia que ela tinha que morrer, também não eram pessoas que estavam sem pecado, porque quando Jesus Cristo falou para eles: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles observaram, começaram a consultar os seus corações, os seus subconscientes, e viram que eles também
estavam em pecado, e que, como estavam em pecado, mereciam também a morte. Provavelmente até algum daqueles que estavam ali tinha adulterado com aquela mulher. Nós não sabemos, mas se a lei dizia assim, eles também deveriam ser réis, ou réus, de morte. Mas nós observamos que naquele momento, eles abandonaram aquilo que estava na mente dele de obedecer à lei, porque senão eles também seriam condenados. E Jesus Cristo então disse àquela mulher: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. A graça, ela permite que, muito embora nós sejamos pecadores, muito embora nós venhamos cometer um pecado, Deus é capaz de nos perdoar, se realmente nós estivermos arrependidos e buscar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. E naquele momento, Jesus Cristo, pela graça, pelo amor de Deus, pelas suas misericórdias, Ele libertou a mulher do seu pecado. O terceiro ponto dessa lição fala sobre a liberdade cristã. Capítulo 5, de 1 a 15. Qual o conceito que temos de liberdade cristã? Será livre alguém que simplesmente pode ir e vir fisicamente falando? Paulo vai tratar dessa liberdade espiritual, bem como das emoções. Como vimos, a falta de liberdade torna o homem cativo. Uma das coisas mais lindas que traz a justificação pela fé é a vida prática, é o fato de sermos livres em nosso interior. Nós observamos que muita gente anda caminhando em nossa cidade, em nossa comunidade, muitas pessoas às vezes sentam em um banco de igreja totalmente aprisionados pelo pecado e não estão tão libertos assim. Só nos sentimos realmente libertos quando, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos liberados, ou nós somos perdoados das nossas faltas. Só assim nós poderemos andar de cabeça erguida, porque mesmo que alguém nos condene, mas Jesus Cristo, Ele nos perdoa. Temos pessoas que às vezes se dizem crentes, servos do Senhor Jesus, que estão frequentando a igreja, mas não têm a coragem de chegar ao seu irmão e pedir perdão, ou de lhe perdoar os pecados, de lhe perdoar uma dívida que aquela pessoa tenha para com ele. Pessoas de coração de pedra, como diz a palavra de Deus. Precisamos ter em nosso corpo, em nossa alma, um coração de carne, um coração transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim nós poderemos agradar ao nosso Deus. Nesse capítulo 5, a ameaça que rodava as igrejas da Galácia, é de se voltar à escravidão da lei, desprezando dessa forma a liberdade que Cristo alcançou. Liberdade do poder do pecado, da lei mosaica, que é o caso no presente estudo. No capítulo 5, de 1 a 4, somos exortados ao fato de que devemos permanecer nessa liberdade, porque do contrário, a obra de Cristo torna-se em vão. No versículo 2, nós podemos confirmar isso, do capítulo 5 de Gálatas. Será que Cristo morreu em vão? Como que nós temos andado diante de Deus, observando a palavra do Senhor, observando esse evangelho que nós dizemos acreditar nele, na palavra do Senhor? Gálatas 5:1 nos diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos
aproveitará. E de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Irmãos, nós precisamos observar que na lei do Senhor, na palavra de Deus, existe aquelas pessoas legalistas, aqueles crentes que realmente querem andar de acordo com a lei, mas para andarmos de acordo com a lei, nós temos que ter, né, em nosso pensamento, em nosso coração, em nossa vida, uma constância naquilo em que nós pensamos e agimos, fazemos, né, diante de Deus, de tal forma que não venhamos a errar de forma nenhuma, porque a lei, ela condena, a lei é que nos mostra o pecado, a lei, ela crucifica o homem, a lei condena e nós sermos excluídos do rol de membro de uma igreja e sermos excluídos de um grupo de irmãos que nós amamos e perdermos a graça, a bênção de Deus em nossa vida. Nós não podemos, de maneira nenhuma, depois que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, tornar, né, a ser o velho homem. Paulo diz que nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos uma nova criatura. E como nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eu tenho que caminhar para Cristo de forma, né, a estar observando que Cristo, pela graça, pelo seu amor, Ele me perdoou dos meus pecados. Eu não sou mais escravo da lei, mas eu agora sou filho de um Deus vivo, graças ao amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por cada um de nós. Esse estudo, né, mostra para nós, né, como que nós devemos viver diante do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes precisamos ser enérgicos na defesa da nossa fé. Paulo não se intimidou diante dos inimigos que perturbavam as igrejas da Galácia, porém com autoridade chamou a todos a responsabilidade diante de Deus. Lá segundo a Pedro, né, nós encontramos uma orientação de Pedro que fala, né, sobre o homem que volta, né, aos costumes, mesmo depois de ter aceitado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele compara essa pessoa que volta aos rudimentos da fé ou à lei, como os cães e os porcos, os cães que voltam ao vômito e a porca que volta ao despojadouro. Nós nos tornamos crentes em Jesus Cristo pela graça, e pela graça nós devemos viver. Não podemos de maneira nenhuma voltar ao rudimento da fé. Como é fácil voltar ao erro do legalismo e decair da graça. Infelizmente, muitos irmãos estão iludidos por meio desse tipo de religiosidade, que dá uma aparência de espiritualidade, porém, para a liberdade, Cristo nos libertou. É preciso crucificar a carne e suas obras malignas, bem como não devemos abrir mão do privilégio de viver pelo Espírito e produzir o fruto do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, se vivemos pela graça, nós temos que produzir, pois, frutos dignos daqueles que entenderam a palavra, a mensagem do Senhor Jesus Cristo e se deixaram, né, ser conquistados pelo Evangelho da graça. Assim nós devemos viver para agradar, né, ao nosso Deus, para viver uma vida tranquila, uma vida abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos, dia após dia, estar lutando contra o legalismo de muitas religiões que têm nos levado a perder o verdadeiro vínculo com a graça da salvação que foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos algumas perguntas que são feitas no final dessa lição, que serve de reflexão para nós. O legalismo é ainda hoje um erro comum? Pense em como corremos o risco de decair da graça. Que tipo de obras e atitudes legalistas são requeridas para se tornar uma aparência de superioridade espiritual ou ajudar a salvação? A lei, ela oprime, a lei, ela escraviza, a lei, ela mostra, o seu pecado, a lei, ela te oprime diariamente, mas a graça, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós gozamos de uma vida, de um viver espiritual diante do Senhor Jesus Cristo, de forma agradável, de forma que nós possamos viver felizes nesse mundo aqui, na eminência de partirmos daqui e estar presente ali junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pergunta, ou a segunda forma pela qual nós somos observados e precisamos estar atentos dessa pergunta, é sobre a licenciosidade, é o outro extremo. Para muitas pessoas, a liberdade é opção para praticar a carnalidade. As obras da carne são manifestas e a lei é dada justamente para impedi-las. Como é possível conciliar a liberdade sem ferir o direito do próximo? Precisamos ter uma reflexão nessas propostas, que o autor da lição coloca para nós, nessas questões que ele nos questiona. A terceira pergunta: o fruto do Espírito se manifesta por meio do amor em suas diversas facetas. Pense naqueles que estão escravizados pelo legalismo ou mergulhados no mundanismo, e sobretudo, como você pode atingi-los com o amor de Deus? A lei condena, mas a graça perdoa. A graça nos dá o direito de vivermos felizes ainda diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar atentos à palavra do Senhor, que nos mostra da forma como nós podemos viver diante da sociedade, diante de nossa igreja, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, para estar agradando ao nosso Deus, e da mesma forma estar vivendo uma vida tranquila diante do Senhor, sendo perdoado pelos nossos pecados. E assim nós estamos encerrando esta lição. Nós vamos orar nesse momento, e o desejo nosso é que cada um dos ouvintes, cada um dos irmãos de nossa igreja, aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube, que possam refletir sobre o poder da graça e da lei em nossa vida, e optarem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta de todos os pecados. A lei nos condena, mas a graça nos liberta. Nós vamos orar nesse momento, encerrando a lição dessa manhã. Esperamos que os irmãos possam entender e colocar diante de si os ensinamentos dessa lição, que foi a carta de Paulo aos Gálatas, mostrando para aqueles irmãos que deveriam manter firme na graça do Senhor Jesus Cristo, e não voltar ao rudimento da fé que era a lei. Estejamos orando ao nosso Deus.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que aqui aprendemos mais de Ti, Senhor, e estudamos os preceitos que devem cada um dos Teus servos estar colocando em prática para viver uma vida digna diante de Ti. Senhor nosso Deus, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que Tu nos conceda, ó Deus, uma vida pura, uma vida tranquila diante da sociedade em que vivemos, que possamos ser exemplos, ó Deus, diante de toda essa sociedade e da nossa igreja também. Abençoe a cada um dos Teus servos. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.